Há alguns dias eu lancei um vídeo mostrando as maiores rivalidades de todos os estados do Centro-Oeste, Norte e mais 3 estados do Nordeste. E hoje, na segunda parte, chegou a vez de falar das maiores rivalidades do Sul, Sudeste e os outros 6 estados do Nordeste. Agora, se você não viu o primeiro vídeo, fique à vontade para conferir ele depois. Como eu acabei de citar, no último vídeo eu falei de 3 estados nordestinos. No caso, foram o Maranhão, o Piauí e o Rio Grande do Norte. Então eu vou começar completando esta região brasileira. Primeiro, vamos falar da Paraíba, onde a situação é um pouco curiosa. Aqui, na capital João Pessoa, temos o Botafogo, o maior campeão estadual com 30 títulos. Porém, o outro clube, rival local da mesma cidade, é o Alto Esporte, uma equipe bem menor, tanto que venceu seu último título estadual lá no ano de 1992. Por isso, se tratando da grande rivalidade deste estado, vamos ter que ir a Campina Grande, uma cidade do interior e que é a segunda maior do estado. Por aqui, 13 e Campinense realizam o clássico dos maiorais. O 13 foi fundado em 1925 e o Campinense é do ano de 1915. Ambos costumam jogar no estádio Amigão, para cerca de 14 mil torcedores. Apesar deles serem centenários, esta rivalidade entre os clubes ganhou força só a partir dos anos 30. Enfim, nestes quase 70 anos de confronto, foram mais de 400 partidas, com a vantagem de vitórias para o 13. A dupla já fez 11 finais diretas do Campeonato Paraibano, com o Campinense dominando, levando 8 troféus contra 3 do Galo. E se a rivalidade entre Campinense e 13 já é grande, imagine no Ceará, onde Fortaleza e Ceará realizam o Clássico Rei, o maior de todo o estado. Como todos sabem, as duas equipes são da capital Fortaleza e geralmente jogam na Grande Arena Castelão, para mais de 63 mil pessoas. O Vozão foi fundado lá no ano de 1914 e 4 anos depois, em 1918, nascia o Leão. Os rivais são dominantes no estado, tanto que cada um possui 46 títulos estaduais. Fortaleza e Ceará se enfrentam desde 1918 e em todo este tempo foram disputadas mais de 600 partidas, das quais o Ceará tem mais vitórias. Os dois também já se enfrentaram em finais do estadual 37 vezes, e aqui a vantagem é do Fortaleza, que venceu 20 campeonatos contra 17 do rival. Agora, fora de terras cearenses, os alvinegros venceram 3 Copas do Nordeste e os tricolores também ganharam 3 Copas do Nordeste. Porém, o Fortaleza ainda tem um título da Série B em 2018, o único dos dois a ser campeão nacional. Ainda falando em times tradicionais do Nordeste, agora nós vamos para Pernambuco, onde Náutico, Sport e Santa Cruz formam o trio de ferro do estado. Dos 3 clássicos entre eles, Sport e Santa Cruz é o que mais chama a atenção. Afinal, estes 2 clubes são os que têm mais títulos e as maiores torcidas entre os pernambucanos. Não é por acaso que a partida entre rubro-negros e tricolores é conhecida como o Clássico das Multidões. O Sport foi fundado no ano de 1905, já o Santinha surgiu em 1914. Há registros que este clássico ocorre desde 1916, e lá se vão mais de 560 jogos disputados, e o Leão tem uma grande vantagem de vitórias sobre o tricolor. Santa Cruz e Sport já se enfrentaram 24 vezes na final do Pernambucano, e o placar está empatado, com 12 títulos para cada clube. De forma geral, Santa Cruz é o segundo maior campeão estadual, com 29 pernambucanos. Eles também venceram uma Copa do Nordeste em 2016 e uma Série C em 2013. Já o Sport é um dos grandes campeões do Nordeste. Além de ser o maior campeão do estado com 44 títulos, o rubro-negro também conquistou 3 Copas do Nordeste, uma Série B em 90, a Copa do Brasil de 2008 e até o polêmico título brasileiro de 87. É claro que eu não poderia sair da rivalidade pernambucana sem falar de seus estádios. O Leão manda os jogos no Caldeirão da Ilha do Retiro, liberado mais ou menos para 26.300 pessoas. Já o Santa Cruz joga no lendário Estádio Arruda, que hoje pode receber cerca de 50 mil pessoas. Bem, de Pernambuco vamos para Sergipe, o menor estado brasileiro. Aqui não tem times tão fortes como os já citados até agora, mas a rivalidade não é menor. Na bela capital Aracaju, Confiança e Sergipe se enfrentam no grande clássico local.
Esta partida é conhecida como Derby Sergipano ou simplesmente o Clássico Maior. O Clube Esportivo Sergipe foi criado no ano de 1909 e é o maior campeão estadual com 37 taças. Por sua vez, a Associação Desportiva Confiança surgiu quase 30 anos depois, em 1936, e é o segundo maior campeão sergipano, com 23 troféus. O Derby Sergipano já ocorreu mais de 470 vezes, e quem tem vantagem em vitórias é o Gipão. O curioso é que, apesar deste clássico existir desde os anos 50 e as equipes dominarem o estado, Sergipe e Confiança se enfrentaram em finais diretas apenas 4 vezes. E aqui o Confiança é dominante, pois eles venceram todas as finais. Tanto o Dragão de Aracaju quanto o Sergipe mandam seus jogos no estádio Batistão, para mais ou menos 15 mil torcedores. Aqui nas Alagoas, os dois principais clubes ficam na capital Maceió. São eles o Centro Esportivo Alagoano e o Clube de Regatas Brasil, popularmente conhecidos como CSA e CRB. O jogo entre eles é chamado de Clássico das Multidões, igual o Clássico Cearense. O time alvirrubro é do ano de 1912, enquanto os azulinos surgiram um ano depois, em 1913. Esta rivalidade começou a ganhar força a partir dos anos 30, e até hoje já foram disputadas mais de 520 partidas, com o CRB tendo vantagem nas vitórias. Aliás, a equipe regatiana também tem vantagem na disputa direta pelo título estadual. Em 19 decisões entre CSA e CRB, a equipe azulina venceu 9, enquanto os alvirrubros venceram 10. Em números gerais, o azulão fez mais bonito. Enquanto o CRB venceu 34 alagoanos, o CSA é o maior campeão do estado com 40 títulos, além de terem conquistado a Série C em 2017. O estádio utilizado pelos dois times é o Rei Pelé, também chamado de Trapichão. Ele pode receber cerca de 15 mil torcedores. Ok, agora vamos para a Bahia, o último e maior estado do Nordeste. Aqui é a terra de uma das maiores rivalidades do Brasil, que envolve Bahia e Vitória. O clássico é o conhecido Bavi. O Vitória foi criado em 1899, ainda como um clube de cricket, enquanto o Bahia surgiu em 1931, já para a prática do futebol. O clássico Bavi conta com mais de 500 jogos, com uma vantagem de vitórias para o tricolor de aço. Agora, nas decisões diretas de títulos baianos, a vantagem é rubro-negra, que venceu 15 títulos estaduais sobre o rival contra 14 do Bahia. Em nível nacional, a dupla já se enfrentou pela Série A diversas vezes, mas os principais confrontos foram pela Copa do Nordeste. No regional, Bahia e Vitória já decidiram 3 finais, e mais uma vez a vantagem é do Leão, que conquistou a Copa do Nordeste de 97 e 99, enquanto o Bahia foi campeão sobre o rival em 2002. O Vitória, que manda os seus jogos no estádio do Barradão para 30 mil torcedores, já foi campeão estadual 30 vezes, além de vencer 4 Copas do Nordeste e uma Série B em 2023. Já o Bahia, que manda os seus jogos na Arena Fonte Nova para 47 mil pessoas, é um dos grandes campeões nacionais. Os tricolores somam 50 estaduais, 4 Copas do Nordeste e 2 brasileiros da Série A. Enfim, terminado o Nordeste, nós vamos para o Sul, começando pelo Paraná, onde, é claro, vem da capital Coritiba o grande clássico local. Atlético Paranaense e Coritiba são os grandes rivais do estado. O Coxa foi criado no ano de 1909 e o Furacão foi fundado em 1924. O clássico entre eles é conhecido como Atletiba e ocorre desde 1924. Nestes exatos 100 anos, o número de partidas diverge entre 350 a 400 jogos. O que não tem divergência é que o Coritiba venceu mais vezes. A história conta que um dos motivos para esta rivalidade vem ainda das origens dos clubes. O Coxa foi formado por descendentes de alemães, enquanto o Furacão veio da alta sociedade curitibana. A dupla já se enfrentou em 19 finais de Paranaense, e aqui a vantagem é rubro-negra, com 10 conquistas contra 9 do Coxa.
Frequentadores recorrentes da primeira divisão brasileira, a dupla paranaense viveu momentos distintos ao longo da história. No passado, por exemplo, o Coritiba era bem maior, tanto que até hoje o Alviverde é o grande campeão do estado, com 39 títulos, contra 28 do Atlético. O Verdão também chegou a ser campeão brasileiro lá em 1985. O Atlético só alcançou o rival quase 20 anos depois, quando foi campeão brasileiro em 2001. Hoje em dia, o Furacão já abriu vantagem sobre o Coxa, pois já conquistaram uma Copa do Brasil em 2019, 2 Copas Sul-Americana e ainda foi o único time do Paraná a chegar em 2 finais de Libertadores. Enfim, a Casa Alviverde é o Couto Pereira, para cerca de 40 mil espectadores. Por sua vez, o Campo Rubro-Negro é a belíssima Arena da Baixada, para mais ou menos 42 mil pessoas. Logo abaixo, no estado de Santa Catarina, a grande rivalidade é entre Avaí e Figueirense. O jogo é conhecido como Clássico de Florianópolis, obviamente pelas duas equipes serem da linda Floripa. O Figueira foi fundado em 1921 e o Avaí foi criado em 1923. O clássico ocorre pelo menos desde 1924, com mais de 400 jogos já disputados. A vantagem de vitórias é pequena a favor do Figueirense. Aliás, o equilíbrio entre os clubes é tamanho que ambos venceram o Catarinense 18 vezes. Destes, apenas 3 finais foram diretas entre os rivais. E aqui o Avaí tem vantagem, pois venceu 2 vezes contra apenas um título do Figueira. Fora do estado, o Leão conquistou a Série C em 1998 e manda os seus jogos no estádio da Ressacada, para cerca de 17.800 torcedores. Já o Furacão do Estreito ainda não tem um título nacional e os seus jogos acontecem no estádio Orlando Scarpelli, para 19.500 pessoas. E não tem como discutir, a maior rivalidade do Sul vem do Rio Grande do Sul. É claro que eu falo de Grêmio contra Inter. Para muitos, o clássico Grenal não é só a maior rivalidade do Sul, mas também a maior rivalidade de todo o Brasil. Teve até revista gringa elegendo o Grenal como o maior clássico do mundo. O Grêmio foi criado em 1903. Já o Inter, assim como muitos clubes brasileiros, foi fundado em 1909. O primeiro Grenal aconteceu em julho de 1909, apenas 3 meses após a fundação do Colorado. Uma curiosidade sobre esta primeira partida é que o Grêmio venceu seu rival com uma sonora goleada de 10-0. Esta freguesia do Inter durou pelo menos 6 anos, até que em 1915 o Colorado conseguiu vencer o tricolor pela primeira vez na história. Enfim, passados mais de 100 anos, atualmente já foram disputados 443 jogos. E apesar de demorar para vencer o primeiro jogo, quem tem vantagem histórica nas vitórias é o Internacional. Porém, em finais diretas do Gauchão, a vantagem é do Grêmio. Foram 15 decisões entre colorados e tricolores, com 7 títulos para o Inter e 8 para o Grêmio. Como todo mundo sabe, a dupla de Porto Alegre estão entre os maiores times do Brasil e do continente. O Inter joga no estádio da Beira-Rio para 50 mil pessoas e em sua história já conquistou 45 estaduais, uma Copa do Brasil em 92, uma Sul-Americana em 2008, 3 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores, um Mundial em 2006, entre outros títulos. O Grêmio é igualmente grande. Seu estádio é a Arena do Grêmio, para mais ou menos 55 mil pessoas. E o tricolor tem como principais títulos 43 estaduais, 5 Copas do Brasil, 2 campeonatos brasileiros, 3 Copas Libertadores e um Mundial em 1983. Finalizamos o Sul e agora vamos para o Sudeste, que apesar de ser a região mais forte do futebol brasileiro, tem o estado do Espírito Santo, com todo respeito, uma espécie de patinho feio no futebol da região. Por aqui, na capital Vitória, existe o Rio Branco Atlético Clube, o maior time do estado, com 38 títulos capixabas. Agora, nesta cidade vizinha, que se chama Cariacica, fica a Desportiva Ferroviária, o segundo maior campeão do estado, com 18 conquistas. Estes 2 clubes são os grandes rivais locais, e o jogo entre eles é conhecido como o Clássico dos Gigantes. Disputado desde os anos 60, lá se foram mais de 220 partidas, com praticamente um empate técnico em número de vitórias.
As equipes decidiram 13 finais diretas do Capixaba, com o Rio Branco levando 7 vezes o título contra 6 da Desportiva. O time Grená manda suas partidas no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. E os alvinegros, apesar de serem de Vitória, também jogam em Cariacica, no belo e exótico estádio Kleber Andrade. Ok, voltando à normalidade dos gigantes do Sudeste, vamos ao estado de Minas Gerais, a casa de uma das maiores rivalidades do país. Aqui em Belo Horizonte, capital mineira, Cruzeiro e Atlético fazem o grande clássico local. E é claro, como dois times grandes, eles já se enfrentaram em todo tipo de campeonato. O Galo foi criado em 1908, enquanto a Raposa surgiu em 1921. Neste mesmo ano de 21, nasceu o Superclássico Mineiro, como é chamado esta partida. Hoje são mais de 500 jogos disputados, com o Atlético tendo vantagem nas vitórias. Esta rivalidade teve um grande crescimento em 1956, quando por causa de uma briga, os rivais tiveram que dividir o título mineiro. O maior palco da história deste jogo é o tradicional Estádio Mineirão, para mais de 61 mil pessoas. Porém, hoje o Galo tem a sua própria casa, a Arena MRV, para cerca de 44 mil pessoas. Atlético e Cruzeiro já se enfrentaram em 26 finais de estadual, e aqui a vantagem é do time celeste, que levou 14 títulos contra 11 dos alvinegros. Outro grande momento desta rivalidade foi a final da Copa do Brasil de 2014, quando o Atlético venceu seu rival por 3-0 no agregado e conquistou o título da competição. Aliás, título é o que não falta para os mineiros. O Galo tem 49 estaduais, 2 Copas do Brasil, 2 ou 3 brasileiros, se você levar em conta o título de 37, e uma Copa Libertadores em 2013. Já o Cruzeiro venceu 38 estaduais, 6 Copas do Brasil, 4 Campeonatos Brasileiros e 2 Copas Libertadores da América. Até agora, as rivalidades foram simples de definir, mas no caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, é um pouco mais complicado. No Rio, por exemplo, são 4 grandes times: Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Flamengo e Vasco, por exemplo, fazem o Clássico dos Milhões, assim chamado por envolver as duas maiores torcidas do estado. Mas ainda mais histórico e até cultural é a rivalidade entre Fluminense e Flamengo, o famoso clássico Fla-Flu. A história desta rivalidade, que é uma das maiores do Brasil, começou no ano de 1902, ano em que o Fluminense Futebol Clube foi fundado, já para a prática do futebol. Por sua vez, o Flamengo já existia desde 1895, porém como uma equipe de remo. Anos depois, em 1911, ocorreu uma confusão interna no tricolor. Confusão esta que fez com que 9 titulares do time do Fluminense saíssem do clube e fossem para o Flamengo fundar o departamento de futebol do rubro-negro. E foi assim que nasceu uma das grandes rivalidades do mundo. Desde a primeira partida, lá em 1912, já se passaram mais de 450 jogos, com o Flamengo vencendo mais confrontos. O Fla-Flu também já ocorreu em muitos outros torneios, principalmente nas diversas formas de final do Campeonato Carioca, onde o Fluminense leva vantagem. Foram 16 finais diretas, com 10 títulos tricolores e 6 flamenguistas. No geral, o Fluminense venceu o Carioca 33 vezes, além de ter conquistado a Copa do Brasil de 2007, 4 campeonatos brasileiros e uma Libertadores em 2023. Já o Flamengo venceu 38 estaduais, 4 Copas do Brasil, 7 ou até 8 brasileiros, se você quiser levar em conta 87, também venceu 3 Copas Libertadores e 1 Mundial de Clubes em 81. É claro que eu não posso sair do Rio sem citar o grande palco do Fla-Flu, o Maracanã, o maior estádio do Brasil para mais de 78 mil torcedores. Assim como no Rio, São Paulo também tem 4 gigantes. O quarteto paulista é formado por Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Então, clássicos aqui é o que não faltam. Porém, a maior rivalidade histórica é entre Palmeiras e Corinthians. Este clássico é conhecido como Derby Paulista. Bem no início do século XX, o futebol paulista era dominado por 3 clubes: o Corinthians, o Palmeiras, que ainda se chamava Palestra, e principalmente o Clube Atlético Paulistano, que naquela época chegou a ser 11 vezes campeão estadual.
Com o desaparecimento do Atlético Paulistano, Corinthians e Palmeiras começaram a dividir sozinhos o protagonismo e a torcida do futebol daquela época. Atualmente, o Derby Paulista conta com quase 400 jogos e eles são muito equilibrados, com uma pequena vantagem em vitórias a favor do Palmeiras. Nas diversas vezes em que os clubes se enfrentaram em eliminatórias e decisões, o Verdão tem um amplo domínio. Eu posso citar alguns grandes momentos. Em 1999, por exemplo, pelas quartas de finais da Copa Libertadores, o Verdão eliminou o Alvinegro nos pênaltis. No ano seguinte, em 2000, também pela Libertadores, só que agora na semifinal, outro triunfo alviverde e também nos pênaltis. Agora, em finais de Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram 7 vezes, com 4 títulos para o Verdão e 3 títulos para o Timão. Por fim, em 1994, os dois clubes decidiram o título do Campeonato Brasileiro. E adivinha, o Palmeiras venceu de novo, levantando mais um troféu sobre o seu rival. De modo geral, o Timão, por exemplo, que manda os seus jogos na Arena Neoquímica para 47 mil torcedores, é o maior campeão paulista com 30 títulos, enquanto o Palmeiras, que joga no Allianz Parque para 43 mil, venceu o estadual 26 vezes. Nacionalmente, a vantagem se inverte. O Corinthians tem 3 Copas do Brasil e 7 campeonatos brasileiros. Já o Palmeiras tem 4 Copas do Brasil e 12 Brasileirões. No continente, o Alvinegro venceu uma Libertadores em 2012, enquanto o Alviverde venceu 3 Copas Libertadores. Agora, quanto ao famoso Mundial, bem, o que eu posso dizer é que o Corinthians é bicampeão do mundo. E o Palmeiras? Bem, é melhor você assistir o segundo vídeo da história do meu canal. E aí, pessoal, vocês conheciam todos estes rivais pelo Brasil? Eu esqueci de algum? Pode comentar aí embaixo. Se você gostou deste vídeo, assiste um outro meu, você pode até gostar. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para receber as próximas notificações. Um grande abraço e até a próxima.